Olá! Dando seguimento ao nosso conteúdo, hoje falaremos sobre o mandado de segurança. Então prepare-se, porque a nossa aula já está começando. Para Alexandre Freitas Câmara, o mandado de segurança é sim uma garantia de direitos fundamentais. Mas não é só isso. Ele é um instrumento de garantia de direitos, fundamentais inclusive. Mas isso, com todas as vênias, não permite afirmar sua natureza jurídica sob o prisma constitucional. Sob o ângulo constitucional, o que é preciso perceber é que existe o direito fundamental ao mandado de segurança. Ou, dito de outro modo, o mandado de segurança é, ele próprio, um direito fundamental. O mandado de segurança nasceu com a Constituição Federal de 1934, decorrente do desdobramento do habeas corpus e apontada pelos doutrinadores como uma criação brasileira. Atualmente, encontra-se previsto no rol dos direitos fundamentais do artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal de 1988. Suas regras gerais foram regulamentadas pela Lei 1533, de 31 de dezembro de 1951, e outros tantos dispositivos que foram vindo na sequência. E hoje está disciplinada na Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009. O mandado de segurança é um meio constitucional posto à disposição de toda pessoa, física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesando ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Você com certeza já ouviu falar sobre ele. Trata-se, portanto, de um mecanismo de proteção de tutela jurisdicional diferenciada. Isto é, um meio de proteção jurídica resultante da utilização de procedimentos especiais previsto em nosso ordenamento processual, em que a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional decorram da limitação da cognição. O procedimento especial existe para reger situações especiais que requerem soluções e prazos diferenciados, para justamente melhorar a resolução dos conflitos considerados incomuns. Assim, não poderia o processo ignorar as situações excepcionais e tratá-las na forma comum, sendo necessário um regramento específico para o tratamento das mesmas. A especialidade não resulta apenas do encurtamento dos ritos, mas sim do tratamento que deve ser dado às particularidades que escapariam do alcance do tratamento processual comum. Você deve estar se perguntando sobre as hipóteses de cabimento do mandado de segurança. O artigo 5º, inciso 69, da nossa Carta Magna vigente, prevê que conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou até mesmo habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso do poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Para facilitar um pouquinho, Michel Temer explica que quando o dispositivo constitucional faz menção a essa ilegalidade, quer referir-se aos atos vinculados, ao passo que, ao fazer menção ao abuso do poder, diz respeito aos chamados atos discricionários. Da simples leitura do texto constitucional, percebe-se que a Carta Magna ampliou significativamente o alcance do mandado de segurança criado lá em 1951, ao estabelecer principalmente o conceito de ato de autoridade e prever ainda a figura do mandado de segurança coletivo, com vistas a proteger direitos coletivos e individuais homogêneos. Já o artigo 10º da Lei 12.016 de 2009, por sua vez, prevê o cabimento do mandado de segurança individual no caso de violação de direito ou de justo receio de sofrê-la. Percebe-se, portanto, que o referido dispositivo legal permite a utilização do mandado de segurança também para evitar ameaça de lesão a direito. De acordo ainda com as lições de Paulo Dantas, costumeiramente,
disse que o mandado de segurança possui duas espécies. A primeira delas seria o que nós conhecemos como mandado de segurança repressivo, que vai, obviamente, existir quando o remédio constitucional for utilizado para se combater ato ou omissão ilegal ou abusiva já praticados. E a segunda espécie é o mandado de segurança preventivo, quando, ao contrário do primeiro, a referida conduta ilegal ou abusiva ainda não aconteceu. Já a lesão ou ameaça a direito significa que o mandado de segurança só é admitido em situações em que existe um risco concreto de lesão a direito. Quanto ao direito líquido e certo, é aquele que pode ser demonstrado de plano, mediante uma prova já pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Eis aqui a limitação daquilo que nós conhecemos como cognição probatória. Não existe no mandado de segurança a previsão de audiência, por exemplo, ou até mesmo a possibilidade de pugnar pela produção de provas. Isto porque todas as provas devem ser apresentadas de plano, juntamente com a sua petição inicial. Para Alexandre Feitas Câmara, deve-se então entender direito líquido e certo como um direito subjetivo, cujo fato constitutivo é demonstrado em juízo através de uma prova documental pré-constituída. Em outras palavras, e dadas as limitações probatórias existentes nesse procedimento especial do mandado de segurança, é através deste remédio processual que se pode proteger o direito subjetivo se seu fato constitutivo puder ter sua veracidade demonstrada em juízo através de prova exclusivamente documental e pré-constituída. Havendo necessidade de produção de outras provas além destas, não se terá direito líquido e certo, por exemplo, ainda que haja um direito subjetivo, e por conta disso, não se poderá conceder mandado de segurança. Nesta mesma linha, de Pietro afirma que direito líquido e certo é um direito comprovado de plano, ou seja, o direito comprovado juntamente com a petição inicial, esclarecendo ainda a autora que no mandado de segurança não existe esta fase de instrução, de modo que, havendo dúvidas quanto às provas produzidas na inicial, o juiz extinguirá o processo sem resolução de mérito, por falta de um pressuposto básico, ou seja, a certeza e liquidez do direito. Portanto, o direito líquido e certo é uma expressão de direito processual, que diz respeito à prova, que deve ser apresentada já com a petição inicial. Mas é importante destacar algumas hipóteses de não cabimento do mandado de segurança. Vamos a elas. Primeiro, quando for o caso de impetração de habeas corpus ou habeas datas. Segundo, contra a lei em tese, salvo em se tratando de lei de efeitos concretos. Terceiro, contra atos do Congresso Nacional. Quarto, para combater ato do qual caiba recurso administrativo com um efeito suspensivo, independentemente de caução. 5. Para impugnar decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Por fim, para impugnar decisão judicial já transitada em julgado. O mandado de segurança é conferido aos indivíduos para que eles se defendam de atos ilegais ou praticados com abuso de poder. Portanto, tanto os atos vinculados quanto os atos discricionários são atacáveis por mandado de segurança, porque a Constituição Federal e a lei ordinária, ao aludirem à ilegalidade, estão se reportando ao ato vinculado, e ao se referirem a abuso de poder, estão se reportando ao ato discricionário. Vamos então falar agora dos legitimados ativo e passivo para o mandado de segurança. Parece claro que o legitimado ativo, sujeito ativo, impetrante, é o detentor de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Assim, dentro do rol, o detentor de direito líquido e certo inclui-se pessoas físicas, brasileiras ou não, residentes ou não, domiciliadas ou não, jurídicas, órgãos públicos despersonalizados, porém com capacidade processual, chefias dos executivos e mesas dos legislativos,
universalidade de bens e direitos, um espólio, massa falida, condomínio, agentes públicos, governadores, parlamentares, o Ministério Público e etc. Já o legitimado passivo, sujeito ativo, reconhecido como impetrado, é a autoridade coatora, que é responsável pela ilegalidade ou abuso de poder, autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do poder público, de acordo lá com o artigo 6º, parágrafo 3º da Lei 12.016 de 2009. O que vai dizer esse parágrafo? Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Refere-se, em outras palavras, à pessoa que tem o poder de rever o ato impugnado, ou, no caso de omissão, de realizar o ato necessário. Vamos conferir aqui as lições de Eli Lopes Meireles a respeito desse instituto. Ato de autoridade, para o autor, é toda manifestação ou omissão do poder público ou de seus delegados no desempenho de suas funções ou pretexto de exercê-las. Por autoridade, entende-se a pessoa física investida no poder de decisão dentro da esfera de competência que lhe é atribuída pela norma legal. Já Dantas deixa claro que, por autoridade pública, devemos entender todas as pessoas físicas que exerçam alguma atividade estatal, investidas de poder decisório, necessitando, para o poder, rever o ato tido por ilegal ou abusivo. Estão incluídos ainda nessa definição, por exemplo, os agentes políticos, como os chefes dos poderes executivos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e os servidores públicos, e aqui em sentido estrito, é claro. A referida lei ainda prevê a figura dos equiparados às autoridades, para fins de impetração do mandado de segurança. São eles: equiparam-se às autoridades, para efeitos dessa lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. Por fim, a lei deixa claro, em seu artigo 1º, parágrafo 2º, que não cabe mandado de segurança contra atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público. Mas qual é a competência para impetrar o mandado de segurança? A determinação da competência para impetrar esse mandado de segurança deve levar em conta duas circunstâncias. Primeiro, a qualificação da autoridade, se federal ou local, e sua graduação hierárquica. Trata-se, portanto, de competência funcional e, portanto, de caráter absoluta. Há, contudo, uma exceção à regra da legitimação ordinária, na qual a legislação de regência do mandado de segurança individual permite a denominada substituição processual ou legitimação extraordinária. Ou seja, que o impetrante atua em nome próprio na defesa de interesse que é originalmente de terceiro. Com efeito, nos termos do artigo 3º da Lei 12.016 de 2009, o titular de direito líquido e certo, decorrente de direito, em condições idênticas de terceiro, poderá impetrar mandado de segurança a favor do direito originário, se o seu titular não o fizer no prazo de 30 dias, quando notificado judicialmente. Trata-se, em síntese, de hipótese em que a pessoa sofre uma lesão, por via reflexa, em razão da violação a direito de outrem. Você deve estar se perguntando, diante de todas as informações que eu acabei de passar, como de fato funciona o mandado de segurança. O artigo 6º da Lei 12.016 de 2009 pode dar início a essa resposta. Veja só, a petição inicial deve preencher exatamente os requisitos estabelecidos pela lei processual. Isso quer dizer que eu tenho que observar, inicialmente, o artigo 282 do CPC. E a minha petição inicial deve ser apresentada em duas vias, todas elas instruída com todos os documentos necessários. E deverá indicar, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, a qual se acha vinculada
ou a qual exerce as suas atribuições. Mas existe prazo para impetrar o mandado de segurança? Sim. O artigo 23 da referida lei dispõe que o direito de requerer o mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Prazo, por óbvio, que não se aplica se o mandado de segurança for preventivo. Estando, portanto, devidamente instruído e uma vez recebido, o mandado de segurança, o magistrado, ao despachar a petição inicial, deverá ordenar que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com a cópia dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as devidas informações. Ainda que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial, sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar, caberá agravo de instrumento, nos termos do parágrafo 1º do artigo 7º da referida lei, que finda o prazo que se refere ao inciso 1º do caput do artigo 7º acima exposto. O juiz ouvirá representante do Ministério Público que opinará dentro do prazo improrrogável de 10 dias sobre a concessão ou não do mandado de segurança. O parágrafo único ainda é claro, e visando dar celeridade ao procedimento, que com ou sem parecer do Ministério Público, os autos serão encaminhados à conclusão para a prolação de decisão, a qual deverá ser deferida necessariamente em 30 dias. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado de segurança, cabe recurso de apelação. Agora, se concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição e ao sistema recursal vigente. Muito embora a regulamentação do mandado de segurança seja considerada nova em razão da Lei 12.016 de 2009, o direito sumular auxilia na pacificação de entendimento acerca da interpretação de determinados dispositivos legais aprofundados em série de julgamentos pelos tribunais superiores. Portanto, não deixe de conferir as súmulas que separei no material complementar de vocês. Na próxima aula, vamos abordar as peculiaridades do mandado de segurança coletivo. Até lá!